Quer aprender inglês de forma prática e acessível? Eu tenho uma dica show demais. A English Bay tem um aplicativo onde você pode estudar todo o conteúdo de graça. Nele você vai praticar os 4 pilares do aprendizado: escuta com exercícios de áudio, leitura e escrita com materiais interativos e conversação com a inteligência artificial da English Bay. Você também pode assinar o plano Premium, que inclui aulas de conversação em grupo com professor nativo por apenas R$ 49,90. E usando o cupom DEV10 você ainda ganha 10% de desconto. Então corre lá e aproveita. Fala pessoal, esse é o 4º vídeo do nosso projeto. Até o momento a gente já tem tudo isso daqui, a gente já consegue atirar com o nosso play, a gente já tem o grid dos nossos invasores atirando também, a gente já tem inclusive a parte de colisões com os nossos invasores ali, beleza? A gente já consegue ir eliminando eles aqui, olha só que legal que tá. A gente ainda não tem a parte de colisão aqui com o player, né? Então a gente não consegue perder ainda. Bom, nesse vídeo aqui a gente já vai criar aqui a parte de partículas, né? A gente está apenas removendo aqui, deixa eu ver se eu consigo acertar. Beleza, tá lá. A gente está só removendo os nossos invasores. Vamos fazer uma parte de explosão aí de partículas, vai ficar bem legal. E também vamos trabalhar aqui com a parte do game over, né? E estados do game. Quando a gente for atingido aqui, também vamos passar para a próxima fase aqui, quando a gente consegue limpar o nosso grid, né? Gerar outro grid aí pra gente, beleza? Bom, é isso. Espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar aqui, vamos parar um pouco aqui o nosso grid. Então vamos entrar aqui no nosso index.js. Vamos comentar algumas coisas aqui. Primeiro, vamos comentar aqui o nosso set interval dos disparos aqui, beleza? E vamos comentar também aqui a parte do grid.update, beleza? E aí os nossos invasores vão ficar aqui paradinhos. Quando a gente consegue acertar eles, continua funcionando, beleza? Show de bola. Bom, vamos trabalhar aqui com a parte de partículas. Para a gente atingir aqui um invasor, então vai ter uma explosãozinha de partículas, vai ficar bem legal, né? Vamos aqui nas nossas classes e vamos criar uma nova classe chamada particle.js. Pessoal, uma partícula nada mais é do que uma bolinha, tá? Uma bolinha que a gente vai criar várias bolinhas se movendo de forma aleatória de cada lado e aí a gente vai ter esse efeito de colisões. Vamos criar aqui essa classe dessa partícula individual, beleza? Então vou criar aqui class particle, e aí já vamos exportar ela aqui para a gente não esquecer. Então export default particle, show de bola. Vamos aqui no nosso constructor e já vamos começar a receber aqui, vamos começar a criar aqui alguns parâmetros. Bom, primeiro, a nossa partícula, a gente vai precisar receber aqui a posição dela. Então position, a gente vai precisar também receber uma velocidade, velocity, beleza? A gente vai precisar receber um radius, um raio, né? Lembra que é uma bolinha? Então a gente precisa saber o tamanho dessa bolinha. E também a cor. Vamos receber a cor porque a gente vai criar aqui várias explosões. Por exemplo, aqui nos nossos invasores a explosão vai ser roxa, a cor deles. Aqui a explosão do nosso player vai ser um pouco diferente. Beleza, sem muito segredo, né? Vamos salvar essas variáveis aqui na nossa classe. Então this.position vai receber o position. This.velocity vai receber a velocidade. This.radius o raio. This.color a cor. E aqui vamos criar uma variável diferente, que é a this.opacity, beleza? Que é para a gente poder controlar a opacidade das nossas partículas, né? Ou seja, para elas irem sumindo aos poucos, tá? Então a gente vai fazer essa animação aqui também, fica bem legal. Bom, sem muito segredo, vamos criar aqui um método draw para desenhar essa partícula na tela. Então eu vou criar aqui um método draw, recebe o contexto, igual a gente vem fazendo, tá? E aqui para desenhar um círculo é um pouquinho diferente de desenhar um retângulo, por exemplo. A gente vai primeiro definir aqui o begin path, tá? Para evitar alguns bugs aí que a gente pode gerar ao desenhar caminhos no nosso canvas. Então a gente vai dizer que a gente vai desenhar uma coisa e a gente está iniciando o path aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, pegar o contexto e desenhar aqui um arco. E para desenhar aqui o arco a gente precisa de alguns atributos, né? Primeiro a posição x, a posição y, como a gente está acostumado já. Então position.x, position.y. Deixa eu quebrar aqui para a gente poder ir vendo, que são alguns outros parâmetros. Position.y, beleza? Bom, o próximo parâmetro aqui que ele diz é o raio, né? Ou seja, é o tamanho dessa nossa partícula, desse nosso círculo, tá? Então a gente vai receber aqui através da nossa propriedade radius, certo? Então eu vou colocar lá aqui. Agora ele espera receber aqui um ângulo inicial, tá? Porque a gente consegue desenhar um arco, não precisa ser um círculo fechado, a gente pode desenhar meio arco, não sei, um quarto de arco e tudo mais, beleza? Então eu vou dizer que eu vou iniciar o desenho aqui do meu arco do ângulo 0.
Isso aqui é em radianos, tá? E o final, aqui no caso, não seria... Bom, seria 360 graus para fechar o círculo completo. Só que isso daqui está em radianos, tá? E não em graus. Então a gente precisa passar, ó, lembra das aulas lá de matemática, de trigonometria lá do ensino médio? Então, uma volta completa no círculo é igual a 2π, né? Então vamos usar isso daqui, ó. Math.pi, vamos usar aqui o valor de π, vezes 2. E aí a gente vai ter uma circunferência completa, tá? Se a gente quisesse meio arco aqui, fazer um arco aqui de uma circunferência, a gente poderia passar aqui o π e ia ter metade perfeita de um círculo, né? Então vamos deixar aqui π vezes 2. Bom, é isso daí. A gente já fez o nosso arco, preparou o nosso arco. Agora a gente vai definir aqui alguns estilos, né? Então ctx.fillStyle, a gente vai definir o estilo de preenchimento, né? Definir a cor do nosso círculo, que vai vir lá da color, this.color, né? Que a gente vai passar quando a gente for criar essa partícula. E beleza. Preparado tudo isso, a gente só precisa executar o comando ctx.fill para preencher tudo isso que a gente preparou aqui, esse arco com essa cor. E aí, a gente vai vir aqui e dizer ctx.closePath, beleza? Para a gente fechar o caminho. A gente inicia aqui e termina aqui. Show demais, salvei aqui, vamos voltar aqui no nosso index para a gente testar esse elemento aqui. Vamos criar aqui mesmo, só para a gente testar, tá? Então, vou criar aqui um const p, vai ser igual a new part, tá aqui. Agora a gente passa a posição. Lembra, a posição vai ser um position x. Eu vou passar aqui no 200, no x e no y 200 também. Bom, a velocidade aqui agora, pessoal, vai ser um pouco diferente. Por quê? Pega como exemplo o nosso projétil aqui. Ele só tem uma velocidade porque a gente só está movendo ele para uma direção, correto? Então a gente pega essa velocidade e move ele para cima ou para baixo. Já as partículas não, elas vão se mover na diagonal, para cima, para baixo, para um lado e para o outro, beleza? Então a gente precisa de uma velocidade no eixo x e uma velocidade no eixo y, né? Para a gente poder fazer esse movimento aleatório em várias direções possíveis. Já vocês vão entender melhor isso daqui, mas só para a gente iniciar, vamos passar a velocidade no x como 0 e a velocidade no y como 0, tá? Depois a gente vê melhor isso daqui. Bom, a gente precisa passar também o raio, né? O tamanho desse círculo. Vamos passar aqui um 15 só para a gente ver. E a cor, sei lá, vou passar aqui essa cor aqui, acho legal. Beleza, eu vou salvar isso daqui. E agora vamos vir aqui dentro do nosso loop e vamos fazer um p.draw. E aí vamos passar o contexto aqui, vamos ver o que é que vai aparecer aqui na nossa tela pra gente. Bom, salvei, ficou aqui, ó, uma partícula, uma única bolinha, e aqui é o tamanho dela, que a gente pode ir alternando aqui. Claro que, né, quando a gente for fazer as explosões, as partículas vão ser bem pequenas, aqui um 2, um 3 talvez, mas vamos deixar aqui um 50 para a gente começar a trabalhar melhor aqui. Vamos aumentar aqui esse x, vou colocar aqui 300, 350, só para a gente colocar ele aqui mais ou menos no centro da tela, tá? Beleza, a gente já tem as propriedades da nossa partícula, a gente já tem um método de desenhar ela, agora vamos criar um método update para a gente fazer os movimentos dela aqui. Então vamos lá, vamos aqui na nossa class e criar o método update. Lembra do método update aqui do nosso projectile, por exemplo? Olha só, o método update ele só modifica a altura, na verdade a posição y, né, do nosso projétil, que faz com que ele se mova para cima e para baixo. Aqui no nosso update da partícula a gente vai fazer isso também, this.position.y vai ser igual a alguma coisa, mas a gente vai fazer também no x, tá? Então a gente vai mover ela para a esquerda, para a direita, não sei, para a diagonal, várias coisas aqui. Então vamos fazer um teste aqui. Eu vou modificar a posição dela. Bom, no x eu vou deixar 0, tá? E no y eu vou colocar aqui como 2, por exemplo. E aí, vamos executar esse método aqui, p.update. Olha só, beleza, né? Tranquilo, aqui a gente já entende o que está acontecendo aqui. A gente está incrementando a posição y da nossa partícula. Então, se eu quisesse colocar aqui para ela subir, seria um -2, por exemplo. Ela subiria. Bom, e se eu colocasse um 2 no x e um 2 no y, o que aconteceria? Olha só, ele já vai deslocar aqui para a diagonal, né? Porque na medida que a gente vai baixando o y, a gente vai aumentando aqui também, aumentando o y, né? No caso, a gente vai aumentando o x também, ele vai fazendo esse movimento diagonal. Então, deixa eu atualizar aqui de novo, ele vem para cá, ó. Se eu quisesse que ele fosse para o outro lado, eu poderia colocar aqui o x negativo, por exemplo, olha só. Beleza, bem legal. Se eu quisesse se eu colocasse aqui um x bem pouco, vamos ver o que acontece. Olha só, ele vem para baixo, só que vai deslocando bem menos, né? Então, é com isso aqui que a gente vai fazer esses movimentos aleatórios em direções aleatórias, tá, gente? Por isso que a gente precisa de duas posições aqui.
Bom, a gente não vai ficar passando esses valores aqui na mão, porque a gente tem a velocidade, né? Velocity.x e velocity.y, beleza? E aí ela vai fazer o movimento de acordo com o que a gente criar aqui, tá? Então, menos 2, e aqui vai ser menos 4, 5, por exemplo. Bem legal, né? Bom, pessoal, entendido essa parte aqui, o funcionamento, né, do movimento aqui das nossas partículas, vamos criar então a nossa explosão de partículas. A gente vai criar várias partículas, né? Então vamos tirar esse cara daqui, vamos tirar esse P também daqui, não tem mais. E agora vamos aqui no nosso index, pode ser aqui em cima, beleza? Pode ser bem aqui. Vamos criar uma função para criar uma explosão. Então, const create explosion. Vamos lá, vamos lá. Criar essa explosão aqui. Bom, como eu falei, uma explosão vai ser várias partículas que a gente vai criar. Então, vamos criar um loop for aqui, tá? A gente pode colocar aqui um i mesmo. E aqui a gente vai definir qual o tamanho da nossa explosão. Se a gente vai querer uma explosão com muitas partículas, uma explosão com poucas partículas, não sei. Vamos colocar aqui um 10 só para a gente testar, para ver se fica bom. Beleza, vamos colocar aqui incrementando de 1 em 1 e show de bola. Bom, agora em cada interação desse loop aqui, a gente vai criar uma partícula, certo? Então vamos lá. Const particle vai ser igual a new particle. Tá lá, agora a gente passa as variáveis que a gente já sabe. A posição, né, no x e no y. Vamos colocar aqui de novo, o x vai ser 300, não sei, e o y vai ser 500. A posição aqui mais ou menos no meio da tela, né, que a gente já tinha testado. E aqui a parte mais interessante é essa daqui da velocidade. Então a gente vai ter uma velocidade x e a gente vai ter uma velocidade y, tá? Isso daqui é o que vai definir o movimento dessa partícula. Bom, vamos lá, esse valor aqui vai ser aleatório, certo? Então a gente pode utilizar aqui a função math.random. Vamos deixar assim por enquanto, porque aí a gente pode ir trabalhando essa lógica aí. Aqui a cor, eu vou passar aquela mesma, crimson. Eu estou criando várias partículas aqui, mas eu não estou salvando em lugar nenhum. A lógica que a gente vai utilizar, pessoal, é a mesma lógica que a gente fez aqui, por exemplo, para os projéteis, tá? Então, vamos criar uma lista de partículas. Então, particles vai ser um array normal. E aí a gente vai salvar nesse array aqui todas as nossas partículas e depois a gente vai desenhar elas, beleza? Igual a gente fez com os projéteis. Então, aqui no nosso create explosion, vamos ver aqui, depois do for não, né? No caso, dentro do for aqui, sempre que a gente criar uma partícula, a gente pega a nossa lista, particles, e dá um push dessa nova partícula que a gente criou. Beleza, então vamos lá. Onde a gente vai utilizar essa função aqui de create explosion? Vamos lá, vamos copiar ela aqui. A gente vai criar essa explosão, na verdade, no momento que a gente atingir aqui um invasor, né? Por exemplo, então vamos buscar aqui a função check shoot invaders, né? Que é o método onde a gente está verificando se houve a colisão aqui com o invasor e removendo o invasor e removendo o projétil. Então, aqui no momento que a gente atingiu o invasor, vamos criar essa explosão, certo? Então, vamos colocar aqui create explosion. E aí, por enquanto, a gente não precisa passar nenhum parâmetro. Vamos ver o que é que está acontecendo. Nada, né, por enquanto, porque a gente só salvou as partículas dentro da lista, mas a gente ainda não está desenhando essas partículas, correto? Então, vamos criar esse método para a gente desenhar essas partículas aí. Beleza? A gente tem um método de draw projectiles. Vamos criar aqui abaixo desse um const draw particles. Beleza? Para a gente desenhar as partículas na nossa tela aqui. Então, mesma coisa, particles.forEach, particle, a gente vai pegar o particle.draw, passando o contexto, e aí a gente pega o particle.update para a gente fazer aquele movimento, beleza? E aí a gente vem, traz esse cara aqui e coloca aqui também, né, dentro do nosso loop. Depois a gente vai dar uma organizada aqui na ordem das coisas, tá? Mas por enquanto, tanto faz pra gente. Salvar isso daqui, agora vamos fazer um teste. Eu vou atingir aqui algum invasor. Bom, ainda não aconteceu nada. Vamos abrir aqui o console e ver o que é que está acontecendo. Bom, não tem nada no console, deixa eu fechar aqui. E vamos dar uma conferida aqui na função de create explosion. Olha só, a gente esqueceu de passar o raio da... A gente não, né? Eu esqueci de passar o raio, né, da nossa partícula. Vou colocar aqui uns 50, só para a gente ver. Vou salvar isso daqui, agora eu vou tentar executar aqui uma explosão. Olha só que legal. Agora sim, né? Agora a gente já criou a nossa explosão. E olha só que legal o movimento das partículas aqui, né? Vamos diminuir um pouco, tá um pouco grande essas partículas. Vamos lá. Explosão, olha só, bem bacana, né? A gente já tem um movimento aqui com elas indo para lugares aleatórios. Mas se vocês perceberem, pessoal, olha só, elas sempre estão indo para esse lado aqui, certo? Elas sempre estão indo para baixo e para a direita, sempre, todas.
Claro que em velocidades diferentes, mas sempre estão indo para baixo e para a direita. Olha só, não importa a explosão que a gente crie, sempre estão indo para baixo e para a direita. Por que isso daqui está acontecendo? Porque esse valor gerado aqui ele é sempre um valor positivo, certo? Como é sempre um valor positivo, então o x sempre vai aumentar e o y também. Então é interessante que a gente crie alguma lógica aqui para que sejam valores aleatórios, positivos ou negativos, para poder ir para cima e para o outro lado. Então a gente pode vir aqui, ó, subtrair de 0,5. A gente vai ter mais ou menos, né, aí uma porcentagem de 50% de valores negativos e positivos, mais ou menos. Lembra que esse valor aqui é de 0 a 1, né? Então é um valor mais ou menos assim, 0,8 alguma coisa. A gente subtrai esse aqui de 0,5 disso daqui, vai dar um número positivo. Aí digamos que o número aleatório tenha sido 0,2, menos 0,5 vai dar um número negativo. Dessa forma a gente consegue gerar números positivos e números negativos. Vamos testar isso aqui? Então vou tentar acertar aqui, beleza. Olha só que legal agora. Agora a explosão está mais harmônica aqui, né? As partículas estão indo para lugares diferentes, né? Não só para baixo e para o lado. Se a gente cria outra aqui, vamos dar uma olhada. E ali, vamos lá. Olha só, já é uma explosão diferente, né? Não é igual agora, está sempre gerando aleatoriamente, olha só, para posições diferentes. Bem legal mesmo, né? Deixa eu atualizar isso daqui. A nossa explosão, olha só, ela tá um pouco lento, né? Tá bem lento aqui. E para melhorar isso, a gente pode fazer uma multiplicaçãozinha aqui, tá? Então eu vou multiplicar, por exemplo, vezes 1,5 e aí as partículas vão se mover um pouco mais rápido. Olha só. Beleza? Dá a impressão que está lento porque elas ainda estão bem grandes, né? Vamos colocar aqui um 2. Vamos ver o efeito que isso aqui vai dar. Vamos lá. Olha só, tá bem legal. Né? Tá um movimentozinho interessante já da nossa explosão. Bom, pessoal, já está ficando bem legal, só que tem um porém, né? Quando a gente atingir aqui, eu não quero que a explosão seja aqui, né? Eu quero que a explosão seja aqui no lugar do nosso invasor. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui na nossa função de Create Explosion, a gente vai criar a explosão para os invasores e também vai criar a explosão para o nosso player, né? Então, vamos deixar esse método aqui um pouco mais genérico, tá? Então, vamos receber aqui por parâmetro a posição. Vamos receber também o size, tá? O tamanho dessa explosão. A gente está criando uma explosão de 10 partículas fixo, né? Então vamos receber esse cara aqui e, claro, vamos receber também a cor, tá? Porque aqui a gente pode criar explosões de várias cores. Então vamos lá ajustar isso daqui. A posição no x vai ser o position.x e no y, position.y. Agora, ao invés de ser 10 partículas aqui, a gente vai colocar o nosso size e a cor não vai ser fixo, vai ser essa daqui, beleza? E aí eu vou deixar aqui o tamanho da explosão de 2 mesmo, porque todas as explosões, todas as partículas eu vou deixar tamanho 2. Mas vocês podem variar isso, tá? Imagina uma explosão com partículas grandes e pequenas, pode ficar bem interessante também. Vamos lá, vou salvar isso daqui, feito isso, eu acho que não vai mais funcionar, né? Deixa eu colocar aqui, beleza. Porque no momento que a gente está utilizando aqui, a gente não passou esses valores. Bom, o primeiro parâmetro que a gente vai passar aqui é a posição da nossa explosão. Bom, a posição da nossa explosão vai ser na posição do nosso invasor, né? Então, muito simples, a gente pode vir aqui, passar aqui um objeto, né? E dizer que a explosão aqui, a posição X da nossa explosão vai ser lá na posição do nosso invasor, só invader.position.x e o Y, invader.position.y. Beleza, show demais. Aqui a gente já fez a parte da posição. Deixa eu quebrar aqui, né, para ficar mais organizado pra gente. Beleza. Uma coisa que a gente já pode ajustar aqui é o seguinte. Lembra que a posição do nosso invasor é aqui no cantinho, né? Vamos deslocar a explosão para o centro dele aqui. E aí a gente utiliza aquela lógica que a gente já está acostumado de movimentar aqui para o centro do nosso invader. Então, eu vou somar essa posição aqui com a largura dele. Então, invader.width dividido por 2. E aqui eu vou fazer a mesma coisa para o y, só que invader.height dividido por 2. Boa, o outro parâmetro que a gente espera receber aqui é o tamanho da explosão. Eu vou colocar aqui o tamanho de 10 partículas mesmo, por enquanto, para a gente testar, beleza? E aqui na cor, vamos colocar aquela mesma cor, só para a gente visualizar melhor. Salvar isso daqui e vamos testar agora. Errei. Olha só que legal, pessoal. Então, atingiu aqui um invasor, tem a explosão saindo aqui bem da posição dele, né? Então, bem legal isso daqui, legal demais, né? Show de bola. Uma coisa que a gente pode ajustar aqui é a cor dessas partículas, né? Então, eu vou colocar aqui esse código hexadecimal, que é exatamente a cor do meu invasor. Quando a gente atinge um aqui agora, olha só que legal, ficou bem legal, né? Isso daqui. Bom, como vocês podem perceber, as partículas nunca somem da tela, né?
Elas nunca desaparecem, a menos que elas saiam realmente da nossa tela. Então, olha só, elas vão ficar aqui visíveis para sempre, né? Então, vamos ajustar isso daqui. Vamos aqui nas nossas partículas e utilizar essa propriedadezinha aqui para a gente modificar a opacidade e fazer essas partículas ir desaparecendo aos poucos. Bom, para a gente fazer isso, a gente vai utilizar o seguinte. Lembra quando a gente fez aqui a rotação do nosso player, né? Que a gente estava rotacionando o contexto inteiro? Então, para fazer essa opacidade, a gente vai fazer dessa mesma forma também, porque a gente não tem como definir a opacidade só de um único elemento, tá? Então, a gente vai fazer basicamente aquela mesma lógica que a gente fez aqui para movimentar o player. Então, aqui no método draw da partícula, a gente vai fazer o seguinte, ctx.save, vamos salvar essa posição aqui, e aqui, quando a gente for iniciar o desenho do nosso círculo, a gente vai modificar aqui a opacidade. Então, global... Olha só, é no próprio contexto. Então, ctx.global alpha vai ser igual a opacidade. Então, a opacidade a gente vai controlar através dessa variável aqui. E beleza, o resto é tudo igual. A gente desenha aqui o arco, o estilo, desenha, né, preenche aqui o arco, fecha o path aqui que a gente iniciou aqui. E no final de tudo, a gente dá um ctx.restore. Beleza? A gente salva no início, faz todo o desenho e restaura aqui no final. Bom, mas só fazer isso, vamos dar uma olhada. Não vai acontecer nada porque essa variável aqui, né, de opacidade não está sendo modificada, certo? Então vamos modificar ela aqui. Né? Sempre no nosso update, sempre que a gente for atualizando aqui a posição das nossas partículas, a gente pode ir diminuindo essa opacidade para ela ir sumindo. Tá? Então vamos fazer isso daqui, ó. Opacity vai ser igual. E aqui a gente pode utilizar um ternário, igual a gente fez lá no player, né, nos frames, lembra? Então vamos fazer o seguinte. Se a nossa opacidade menos algum valor, aqui vai ser o valor que a gente vai ficar decrementando. Vamos colocar aqui 0.01, bem pouco mesmo, tá? Por quê? Porque a opacidade vai de 0 até no máximo 1, tá? 0 é 0% e 1 é 100% de opacidade. Então, vamos diminuir aqui um valor bem pouco mesmo, 0.01 por enquanto, tá? Vamos deixar assim. Se essa subtração aqui for menor ou igual a 0, então a nossa opacidade a gente vai deixar fixa no 0, tá? Porque se eu colocar aqui menos 1, por exemplo, não importa. Isso aqui, menos 1 vai ficar 100% de opacidade também, tá? Então, quando o número é negativo, ele já vai voltando à opacidade. É por isso que tem que ser de 0 a 1. O mínimo tem que ser 0 para ela ficar totalmente escondida. Então, vamos deixar aqui. Se essa subtração for menor ou igual a 0, então a gente deixa ela fixa no 0. Se não, né, se essa subtração não chegou no 0 ainda, então a gente pega a opacidade, né, e faz essa subtração aqui, então. Então, a nossa opacidade vai ser o resultado dessa subtração, beleza? Deixa eu salvar isso daqui e vamos fazer um teste, né? Vou atingir aqui vamos dar uma olhada. Vamos lá. Olha só que legal, agora as partículas estão sumindo, né? Bem bacana mesmo. E aí a gente pode modificar isso daqui para deixar elas mais tempo na tela, deixar menos tempo. Eu vou deixar aqui um 0.08 para fazer elas sumirem um pouco mais devagar, tá? Vamos dar uma olhada se isso daqui funciona bem. Vamos ver. Olha só, as partículas ficam um pouco mais tempo na tela. Uma coisa que a gente já vai resolver aqui, deixa eu atualizar isso daqui, é o seguinte. Não é porque a gente não está vendo as partículas que elas não estão na tela sendo processadas, igual os nossos projéteis quando saíam da tela. Então a gente vai precisar também remover essas partículas que já não estão visíveis para a gente. Então vamos aqui em cima, vamos buscar aqui, olha só, a gente criou uma função clear projectile, certo? Para limpar os nossos projéteis que não estavam mais na tela. Vamos copiar isso aqui e vamos criar uma função clear particle para a gente limpar as partículas. Então a gente pega aqui a lista de partículas que a gente tem, beleza? Pode ser index mesmo. Beleza? Deixa eu tirar esse if daqui. Aqui vai ser uma particle. Vou colocar um i aqui só. E agora, qual vai ser a condição? Aqui no nosso projeto, a condição é quando os projéteis passavam aqui do y. O y ficava negativo, ou seja, passava aqui da tela, certo? Aqui não. Aqui vai ser quando as partículas estiverem com a opacidade zero, né? Ou seja, sumiram. Então, if particle.opacity for menor ou igual a zero, então a gente remove esse carinha, né? Então, particles.splice, da mesma forma, a gente coloca aqui a posição e remove 1, beleza? E aí a gente sempre executa esse cara aqui, ó, dentro do nosso loop também. Tem um clear projectiles, vamos colocar aqui um clear particles também. Beleza? E se a gente colocar aqui um console.log dos nossos partículas
e abrir aqui o console para a gente dar uma olhada. Vamos lá, eu vou tentar acertar aqui o invasor. Olha só, tem 10 e aí sumiram, beleza? Tem 10 partículas e aí sumiram. Bem legal, né? A gente vai ter aqui, ó, várias partículas, quando a gente explodir vários, e depois elas vão sumindo. Bem interessante, né, pessoal? Bom, pessoal, feito aqui a parte já da colisão com o invasor, a parte da explosão ali de partículas, que ficou bem legal, né? Olha só, então, funcionando bem aqui. A parte da hitbox também, né? Então, para você atingir aqui o invasor, você tem que acertar realmente, ó. Eu consigo acertar tiros aqui entre eles, então tá bem interessante mesmo isso daqui. Agora vamos fazer a parte, né, de colisão com o nosso player, né? Porque a gente já fez a parte de disparos aqui dos invasores, mas esses disparos ainda não estavam atingindo aqui o nosso player. Então vamos fazer essa parte aí, beleza? Aqui, ó, vamos dar uma olhada na nossa classe de Invader. A gente tem um método hit aqui que diz para a gente se esse projétil colidiu com o nosso invasor, né? Então vamos copiar esse cara aqui e vamos fazer a mesma coisa no nosso player, tá? Então vamos vir aqui, vamos no nosso player, aqui embaixo mesmo, depois do último método, vou colocar ele aqui. Bom, pessoal, vai ser basicamente isso daqui, mas a gente vai fazer alguns pequenos ajustes. Mas vamos ver primeiro como que isso daqui está se comportando. Vamos aqui no nosso index e a gente criou um método chamado check_shoot_invaders, né, para verificar se algum projétil colidiu com o invasor. Então vamos criar um método bem parecido com esse para verificar se algum projétil do invasor colidiu com o nosso player. Então vamos lá. Olha só, vamos criar aqui um const check_shoot_player. Vamos lá, beleza. Colocar aqui para cima. Bom, vamos lá. Aqui no check_shoot_invader a gente teve que percorrer cada invasor um por um para verificar, certo? Mas no caso a gente só tem um player, então a gente não precisa fazer isso. A gente já pode vir aqui e pegar e pular para essa parte aqui, ó, do player projectiles.sum, tá? Claro, não vai ser os projéteis do player, né? Agora a gente vai utilizar o projeto dos invaders. Então, invaders projectiles.sum, e a gente passa uma arrow function aqui. Bom, e aqui a gente recebe o projétil e a posição desse projétil. Vou deixar um i mesmo. Bom, vamos lá, aqui vai ser bem simples, olha só. Se o nosso player.hit, né, for atingido aqui por esse projétil, por algum projétil, então a gente vai fazer o seguinte. Olha só, lembra que aqui na colisão com o invasor a gente removeu o projétil, né? Então vamos remover o projétil também, tá? Então vamos vir aqui, player projectiles. Bom, não vai ser player projectile, vai ser invaders projectile. E aí a gente utiliza o splice no index i e remove aqui o projétil, beleza? E aí a gente pode criar aqui uma explosão, né? Vai ficar bem legal. Então, create explosion. Vamos passar aqui, ó, a posição vai ser no x, vai ser o player.position.x. No y vai ser player.position.y. O size, vamos colocar 10 também, vai. E a cor, vamos colocar vermelho. E aí vamos executar esse método aqui também dentro do nosso loop. Vamos tirar esse console.log, vamos colocar aqui junto com o check dos invasores. Show de bola! Agora vamos aqui embaixo e vamos liberar aqui os disparos dos invasores. Olha só que interessante, vamos ver. Olha só a explosão. Primeiro a explosão ela está sendo executada, né, ali no cantinho, né, justamente porque a gente precisa fazer aquela mesma lógica aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. A mesma lógica de somar com a metade da largura aqui do nosso player, né? Mas uma coisa que eu quero melhorar com vocês aqui é a hitbox disso daqui. Por quê? Aqui na nossa imagem do nosso player, olha só, lembra que ela tem uma borda aqui, né? Lembra que ela tem uma bordinha aqui, né? E a gente não está levando isso em consideração aqui no momento de fazer essa comparação aqui, no momento de fazer essa validação se o projétil acertou, né? Porque na hora que o projétil entrar nessa área aqui quadrada, ele já vai disparar aqui a ação para a gente. Então vamos tentar ver isso aqui acontecendo, olha só. Olha só, o projétil ele não chega nem perto aqui da nossa nave e ele já explode, olha só. Beleza? Então a gente tem que dar uma melhorada nisso daí. Vamos lá, vamos vir aqui no nosso player e vamos fazer aqui alguns ajustes no nosso método hit. Bem simples, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é ir incrementando aqui alguns valores nessas posições para a gente ir deslocando, aqui o ponto que está aqui no cantinho, um pouco mais para próximo aqui da área realmente da imagem, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, aqui na posição X eu vou somar mais 20, e aí vamos tentar ver se isso daqui já faz algum efeito, olha só. Olha só, que legal, né? Vocês viram,
mas passou um projétil aqui bem próximo da nossa nave, ó, e ele não foi disparado, viu só? Agora essa parte já está bem melhor, né? Mas só que desse outro lado ainda não está funcionando bem, né? Desse lado a gente já conseguiu dar uma resolvida, do outro ainda não. Então vamos lá, esse daqui é o primeiro lado, certo? No eixo X, só que do lado esquerdo, esse daqui é do lado direito. Aqui no lado direito, a gente vai diminuir um pouco o IDF dessa imagem. Eu vou colocar aqui um menos 38. Aí esses valores aqui eu fui testando até achar um valor que ficasse interessante, tá? Então vamos tentar ver se isso daqui já melhorou. Olha só, agora sim tá bem melhor, né, pessoal? Pessoal, pode passar pertinho aqui do nossa nave, mas não é disparado, né? Bem legal, né? Uma coisa que eu esqueci, olha só, não está funcionando muito bem, na verdade. Está até encostando aqui na nossa nave e não está sendo executado, né? Porque eu diminuí aqui a largura, mas eu esqueci de fazer o deslocamento aqui no X também, fazer esse mesmo deslocamento que eu fiz aqui em cima, né? De mais 20. Então vou colocar isso daqui, ó, ao invés de position X, vai ser position X mais 20. Agora vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver. Olha só, tá batendo aqui, tá legal, né? Quando pode passar bem próximo aqui que não é disparado, mas se chegar próximo demais aqui, ó, já é executado. Então, tá bem legal. Bom, vamos fazer a mesma coisa aqui para a altura, né? Se vocês perceberem aqui, ó, o nosso projétil ele some antes de encostar aqui na nossa nave, né? Então, a gente vai já dar uma deslocadazinha nisso daí também. Então, eu vou aqui no meu position.y e eu vou somar um valorzinho aqui também. Nesse caso, eu vou colocar 22, igual eu fiz aqui em cima, tá? E aí, para eu não esquecer, eu já vou pegar aqui onde é y mais 22, eu vou colocar aqui embaixo também. Y mais 22. E aí eu vou fazer o mesmo deslocamentozinho que eu fiz aqui também no height, tá? Só que eu vou colocar um 34, por exemplo. Deixar salvo isso daqui. E agora sim a gente tem aqui, ó, um hitbox bem interessante, ó. Certo? Bem legal, né? Os projetos conseguem passar bem próximo aqui da gente sem disparar. Então a gente tem um hitbox bem legal já. Bom, vamos melhorar agora então essa explosão aqui do nosso player, né? Ela está sendo explodida aqui, ó, no cantinho, né? A gente tem que deslocar a posição correta aqui para o centro do nosso player. Então, vamos ver aqui no nosso index. Bom, aqui mesmo a gente está criando uma explosão, né? E a gente precisa ajustar aqui essa posição. Vamos lá. Posição aqui no X, mais o player.width dividido por 2. E aqui no Y, mais player.height dividido por 2 também. Vamos dar uma olhada se isso daqui já melhora alguma coisa. Agora sim, né? A explosão está vindo aqui bem do centro do nosso player, olha só. Bem legal, né? Uma coisa que a gente pode fazer é misturar aqui as cores das explosões para deixar isso bem legal. Olha só, eu vou criar uma explosão primeiro aqui branca. Logo em seguida, eu vou criar outra explosão aqui com essa cor aqui, que é esse azulzinho aqui, mais ou menos. E eu vou criar outra explosão aqui com aquele meio vermelho, tá? E aí a gente vai ter partículas azuis, vermelhas e brancas. E vai ficar bem legal isso daqui. Vamos dar uma olhada? Olha só que legal. Né? Então a gente tem uma explosão bem interessante aqui também para o nosso player. Né? Bacana demais. Bom, pessoal, vamos ativar aqui então o movimento aqui dos nossos invasores. Eles já estão fazendo os disparos. Então a gente já consegue, olha só, fazer todos os disparos aqui, né? Bem legal mesmo. Olha só, a gente consegue ser atingido aqui também. Claro, por enquanto tá só a explosão. Né? Já já a gente vai cuidar da parte do game over, beleza? Tá aqui a explosão, a gente já consegue atirar aqui nos nossos invasores e tudo mais. Olha só, bem legal. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Quando a gente derrota aqui todos os nossos invasores aqui, não está acontecendo mais nada, né, no nosso game. Vamos resolver isso daqui para a gente conseguir gerar aqui um grid de novo, né, de forma aleatória, tamanho aleatório, beleza? Uma coisa que a gente pode melhorar aqui logo é o seguinte, vamos mover toda essa lógica aqui de criar a explosão do nosso player para uma funçãozinha chamada game over, tá? Porque a gente vai executar algumas coisinhas nessa função aí. Então vamos lá, eu vou criar aqui uma função chamada game over, passar aqui, beleza? E aí a gente passa essa explosão para cá. E aí a gente começa a chamar ela aqui. Vamos dar uma olhada se está funcionando. Quando é atingido, tá lá, criar a explosão para a gente, bem legal. Então vamos lá, vamos criar uma função para gerar aqui o nosso grid para a gente, tá? Então eu vou colocar aqui mesmo, const spawn grid, beleza, vamos fazer isso daqui. E aí antes da gente implementar essa funçãozinha aqui, vamos aqui na nossa classe grid, deixa eu pausar aqui, né? Deixa eu parar aqui os nossos invasores por enquanto. Beleza, deixar eles parados aí. Vamos aqui na nossa classe grid, aqui. E vamos criar um métodozinho, uma funçãozinha para reiniciar aqui o nosso grid, beleza? Uma função bem simples. Então eu vou criar aqui uma função
start, beleza? Para reiniciar o nosso grid para a gente. Então, eu vou colocar aqui ó, que o this.invaders vai ser igual ao this.init. Né? A gente vai iniciar de novo o nosso grid e a gente vai gerar aqui os invasores de novo, de acordo com as colunas e linhas. E claro, a direção, this.direction, vai voltar para right. Bom, vamos voltar aqui no index e vamos implementar aqui a nossa função de spawn grid. Primeiro que a gente vai gerar um novo grid apenas se a gente derrotar todos os invasores aqui, certo? Então vamos fazer isso, ó. If grid.invaders.length for igual a 0, ou seja, a gente derrotou todos os invasores, então vamos gerar de novo, né, esses caras aí pra gente, um grid com linhas e colunas aleatórias. Tá, então vamos fazer isso, ó. Grid.rows é o mesmo grid, só que a gente está modificando as linhas, a quantidade de linhas e colunas dele, tá? Então vamos fazer aqui, ó, math.round, eu vou arredondar aqui o valor, então math.random vezes 9 mais 1. Isso daqui é o seguinte, pessoal, eu vou gerar um grid de no mínimo 1, né? A linha, no caso, vai ter pelo menos uma linha, imagina, ter que gerar um grid com uma linha 0, não faz sentido, né? Com 0 linhas, né? Não faz sentido, né? Então eu vou colocar aqui mais 1, porque no mínimo vai ser uma linha e no máximo vai ser 9 mais 1, né? Que no caso vai ser 10 linhas, tá? Então, esse foi o valor que eu coloquei aqui. Vocês podem brincar mais com esses valores aí, gerar grids maiores ainda ou menores, não sei. Mas basicamente o que eu vou fazer aqui é gerar grids aleatórios com linhas de 1 a 10, tá? E aí a gente vai gerar linhas e colunas aleatoriamente aqui. Depois que a gente modificou as linhas e colunas aqui do nosso grid, olha só, a gente está modificando esses caras aqui. Depois que a gente modificou isso, a gente executa de novo aqui o método init para ele gerar, de acordo com essas novas linhas, né, os nossos invasores. Mas para isso a gente já tem o método restart que executa isso de novo, olha só. E também restaura aqui a direção. Então vamos vir aqui e pegar aqui grid.restart e salvar isso daqui. Show demais, né? E agora a gente pega esse spawn grid aqui e coloca ele aqui no comecinho aqui do nosso game loop também, beleza? Sempre vai ficar sendo executado aqui. Na hora que não tiver mais nenhum invasor, ele vai gerar pra gente um novo. Vamos ver se isso daqui funciona? Vamos lá, eu vou derrotar eles assim mesmo, parados. Vamos ver se vai funcionar, né? Tá lá, vamos ver. Vamos lá. Pum, olha só que legal. Já gerou outro grid pra gente, certo? De tamanho diferente, inclusive. Deixa eu limpar esse daqui também. Vamos ver se vai funcionar. Olha só. Agora gerou outro grid pra gente, um pouco menor. Então, bem legal, né, pessoal? Legal demais isso daqui, já está funcionando. Olha só que legal, gera um grid um pouco maior. Bacana demais, né? E aí, pessoal, vamos começar aqui a trabalhar com o estado do nosso jogo, né? Vamos aqui nas nossas constantes e vamos criar aqui um novo objeto, olha só, export const, chamar de game e state, beleza? Que vai controlar o estado do nosso jogo. Aqui a gente vai ter o estado de start, que vai ser start, o estado de playing e o estado game over. Beleza? Para a gente controlar o estado do nosso game, para a gente saber se a gente está iniciando, se está jogando ou se já perdeu. Tá? Então vamos voltar aqui no nosso index. Vamos aqui em cima, no início. Vamos criar uma variávelzinha aqui. Pode ser aqui, logo no início mesmo. Vamos criar uma variável tipo let, chamada current state. E aí a gente vai dizer o estado que o nosso jogo vai iniciar. No caso, a gente vai iniciar, olha só, game state, ele já importou ali pra gente. A gente vai iniciar o nosso game no estado de start, certo? Mas isso quando a gente tiver a nossa telinha de start, com o botão de player e tudo mais. Vamos deixar aqui, por enquanto, no estado de playing. Vou dizer que a gente já está jogando, tá? Então, eu vou deixar isso daí. E aqui no nosso game loop, a gente só vai executar todas essas coisas se a gente estiver jogando, tá? Então, vamos lá. Eu vou verificar aqui, ó, if se o current state é igual a game state.playing. Se a gente estiver jogando, aí sim a gente vai executar todas essas coisas aqui, todas essas ações e tudo mais, beleza? Vou pegar aqui e colocar dentro desse if. Beleza? E vamos dar uma organizadazinha aqui. A gente executa sempre um método aqui para gerar um novo grid para a gente no início. A gente desenha aqui os nossos projéteis. A gente desenha aqui em seguida as partículas. Eles vão dar uma separadinha aqui. Aí aqui a gente limpa os projéteis, limpa as partículas, verifica se a gente atingiu algum invasor, né? Verifica se o player foi atingido também. A gente desenha o nosso grid, né? Desenha o nosso grid de invasores aqui também, tá bem legal.
A gente faz aqui o update para eles ficarem se movendo. Já a gente libera isso daqui, beleza? A gente salva aqui o estado, faz todas as modificações, né? As ações aqui no caso de mover para um lado e para o outro. No final de tudo a gente desenha o nosso player e restaura aqui o contexto, né? Para voltar ao estado que já foi salvo. Beleza, show demais. Esse é o nosso if. Por que isso é útil para a gente? Porque a gente pode vir aqui agora, olha só, na função de game over. Aqui, na função game over, a gente está gerando a explosão, certo? E olha só, a gente pode simplesmente vir aqui e passar o current state do nosso jogo para game state.gameover. Beleza? E a gente diz que o jogo acabou aqui, tá? Vamos ver se isso aqui executa alguma coisa, vamos ver como está se comportando isso daqui. Vou ser atingido aqui por um projétil. Tá lá, fui atingido por um projétil e agora nada mais é renderizado aqui na tela, né? Porque a gente não está mais jogando. Inclusive, vamos vir aqui, vamos liberar aqui o update dos nossos invasores para eles já conseguirem se mover e fazer os disparos, né? Então tá bem legal isso daqui. E vamos ser atingido aqui. Tudo some, inclusive, não sei se vocês perceberam que a gente não consegue visualizar nem a explosão aqui do nosso player, né? Inclusive some tudo, não é exatamente isso que a gente precisa, olha só. Então vamos resolver isso daqui. Isso daqui a gente vai executar se o nosso estado for jogando, né? Mas se o estado for game over, o que, que a gente vai mostrar na tela? Então, current state, se o current state for igual a game over, a gente vai executar aqui algumas coisas. Primeiro que a gente pode executar aqui é desenhar as partículas, né? Então vamos fazer aqui, ó, draw particles. Vamos executar esse cara aqui, porque aí a gente vai conseguir ver a explosão do nosso player, olha só. Beleza? Eu tenho que desenhar aqui as partículas para mim poder ver a explosão do meu player. Beleza? Olha só. Show demais, né? Vamos dar uma olhada aqui de novo. Olha só, tem um projétil aqui, tem outro aqui. E quando eu sou atingido aqui, some tudo, né? Então eu não quero que seja exatamente isso. Então eu quero que os meus inimigos, aqui os invasores, eles continuem na tela. Então a gente pega aqui o nosso grid e desenha ele de novo. CTX. Vamos dar uma olhada agora. Explodiu. Beleza, explodiu, mostrou a explosão e está desenhando aqui, né, os nossos invasores, mas eles pararam, né? Então vamos executar também aqui o grid.update. Vamos ver agora como que vai acontecer. Beleza, explodiu, pararam de atirar. Na verdade não é que eles pararam de atirar, a gente só não está desenhando os projéteis, né? Então vamos desenhar isso daqui, olha só. Draw projectiles. Beleza? E vamos ver o que está acontecendo agora. Foi atingido, explodiu e os invasores continuam, né, atirando. Inclusive eles estão descendo de níveis, né? É uma coisa que eu não quero que aconteça, ou seja, quando a gente perder, né, o player for atingido, os invasores não precisam ficar descendo de nível aqui. Eles podem ficar movendo um pro lado e pro outro, mas não precisam estar descendo aqui, beleza? Senão pode gerar comportamento esquisito aí com a tela de game over e tudo mais. Então vamos fazer isso daqui funcionar, né? Vamos bloquear isso daqui. Quando for game over, os nossos invasores não vão mais descer. Para controlar isso, a gente pode vir aqui, ó, no nosso player. Vamos lá em cima do nosso constructor e vamos criar uma variável aqui, pode ser aqui no início mesmo, this.alive, tá? Que vai dizer se o nosso player está vivo ou não, tá? Então vou salvar isso daqui e aí a gente vai vir aqui no nosso grid e aqui no método de update, né? Que é onde a gente controla se deve mover ou não, tá? Então a gente vai fazer isso daqui. Vamos receber aqui, ó, por parâmetro, vamos receber o player status. Caso o player status, olha só, if player status, né? No caso o player status é aquela variável, né, de se está vivo ou não, se é verdadeiro ou falso. Então se o player status for falso, né, ou seja, o player não está mais vivo, então a gente pega o move down e coloca falso, tá? Com isso, ele não vai mais mover para baixo caso o player não esteja mais vivo. Como vocês podem ver, funcionou, mas funcionou errado, né? Se a gente não passa nada, olha só, mesmo que a gente esteja vivo, olha só, vamos ver, ele não vai descer, certo? Porque aquela variável não está verdadeira nunca. Então vamos vir aqui no game loop, vamos vir aqui no nosso game loop, onde a gente está passando o update, a gente vai passar o player.alive. Beleza? Eu vou até copiar isso daqui e a gente vai passar aqui também, quando a gente estiver no game over, a gente passa aqui o status do nosso player, né? Então agora quando o player tá jogando aqui, tá vivo, vamos ver, continuar atirando aqui. Tá lá, o nosso grid ele desceu. Agora quando a gente perde, vamos ver, perdi. O nosso grid continua descendo porque aqui na nossa função de game over, a gente não mudou esse status, né? Então vamos lá, player.alive vai ser false, tá? Agora quando a gente é atingido, vamos ver, tá lá os nossos invaders e eles não descem mais, eles ficam indo para um lado e para o outro aqui mesmo.
Olha só, mesmo depois do game over, a gente está desenhando aqui as partículas, né? E, inclusive, a gente tem aqui a explosão de partículas do nosso player, né? Então, vamos executar aqui também, ó, o Clear Projectiles para limpar esses projéteis que estão sendo disparados aqui. E vamos usar também o Clear Particles para limpar as partículas aqui do player, né? Então, agora sim. Pessoal, uma coisa bem legal que a gente pode fazer aqui também para melhorar o nosso jogo é criar alguns obstáculos aqui, tá? Vamos fazer essa parte que ela é bem simples. Então vamos vir aqui, deixa eu pausar de novo aqui esse intervalo aqui para os nossos invaders não atirar mais. Vamos ver aqui no if, né, do state plane e vamos parar essa atualização aqui para eles ficarem parados e beleza. Vamos vir aqui na nossa pasta de classes, vamos criar uma nova classe chamada obstáculo, beleza? .js. E aí vamos vir aqui, vamos criar a class obstáculo. Para a gente não esquecer, já vamos exportar ela aqui, export default obstáculo. Beleza, vamos criar aqui o nosso constructor. E aqui o nosso obstáculo ele vai ser basicamente um retângulo aqui, né? Fixo na nossa tela. Então vamos passar aqui a posição para ele. Position, vamos passar o width também. Um width, um height e uma cor para esse carinha aí. Vamos lá, sem segredo, né? Position vai ser igual a position, this.width vai ser igual a width, this.height vai ser igual a height e this.color vai ser igual a color. Beleza, vamos lá, vamos criar o método draw também, a gente vai ter que desenhar eles, então recebe o contexto, ctx.fillStyle vai ser igual a cor que a gente vai passar, beleza? E agora ctx.fillRect, porque ele vai ser somente um retângulo, tá? Então vamos passar aqui a posição x, então this.positionx, position.y, o width e o height, this.height. É isso basicamente o método draw dos nossos obstáculos. Vamos ver aqui no nosso index, aqui no início. Aqui no início a gente tem algumas listas, né? Então a gente tem a lista de projectiles do player, dos invasores, a gente tem a lista de partículas e a gente vai ter uma lista de obstáculos também, tá? E aí vai ser uma lista. E aqui logo abaixo a gente pode criar uma função init obstáculo, beleza? Para a gente iniciar esses obstáculos aí na tela. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar variáveis para definir a posição desses obstáculos. Então eu quero posicionar eles mais ou menos aqui, olha só. Mais ou menos aqui de altura e eu quero posicionar um aqui do lado e outro aqui do outro. Então vamos fazer isso daí. Eu vou criar um const x. Eu vou dizer, olha só, que ele vai ser canvas.width dividido por 2. Se você lembra que vai ser a metade da tela. Menos 50. Por que esse menos 50? Porque a largura do nosso obstáculo eu vou colocar 100, beleza? Então eu quero posicionar ele aqui bem no centro da tela, tá? Esse x, no caso, representa exatamente o centro da tela. Então vamos colocar aqui o const y vai ser igual ao canvas.height menos 250. Bom, vou pegar aqui um const color também, vou usar aquele vermelho. E agora vamos criar o nosso obstáculo aqui. Então const obstáculo 1, vai ser 2 no caso. Então vamos criar aqui um new obstáculo. Bom, a posição aqui no x vai ser o x e o y. Vamos deixar só assim por enquanto, tá? Agora a gente passa o width, que vai ser 100, o height vai ser 20 e a cor vai ser essa cor aqui. Depois de criar aqui o nosso obstáculo, a gente pega a nossa lista e dá um push desse cara aí. Então, obstáculo 1. Beleza? Salvar isso daqui. E aí, logo em seguida que a gente já executa essa função para a gente gerar aqui o nosso obstáculo. Bom, aqui embaixo a gente tem a função para desenhar os projéteis, para desenhar as partículas. Vamos criar uma função aqui, pode ser aqui em cima mesmo, const draw obstáculos. Beleza? Essa função aqui vai ser bem simples. Então vamos pegar aqui os obstáculos, ponto for each, obstáculo. A gente vai pegar obstáculo, ponto draw, passando o contexto aqui para ele. Vamos salvar isso daqui. E aí a gente tem que executar esse método aqui dentro do nosso loop, certo? Vamos vir aqui, buscar o nosso game loop, tá aqui. E vamos desenhar os obstáculos aqui. Olha só, a gente está desenhando os nossos projetos, desenha as partículas e desenha os obstáculos também. Salvar isso daqui. Tá lá, a gente desenhou um aqui bem centralizadinho, né? Vamos voltar aqui na nossa função de init obstáculo. Beleza, tá aqui. Bom, só que se eu criar dois, né? Dois desses caras aqui, obstáculo 2, por exemplo, e a gente der um push do obstáculo 2 também, eu vou passar uma cor aqui diferente, vou passar orange, pra gente ver. Tá lá, tem dois obstáculos, só que um tá em cima do outro, né? Eu não quero que seja assim, eu quero que fique um aqui do lado e outro aqui do outro.
mas sempre de acordo com a largura da tela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui chamada offset, vai ser um deslocamento aqui. Eu vou pegar o canvas.width e vou multiplicar aqui vezes 0.15. A gente vai pegar aqui 15% da tela, tem 15% da largura da tela, mais ou menos, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, no primeiro obstáculo aqui, eu vou mover ele aqui para a esquerda. Então, no X, eu vou subtrair esse offset, tá? No caso, eu tenho que passar aqui agora o X é igual a X, né, que é esse cara aqui, menos o offset. E aqui no outro também. Só que eu vou, ao invés de ao invés de subtrair para mover ele aqui para a esquerda, eu vou somar para mover ele para a direita, tá? Então, quando eu salvo isso daqui, a gente tem agora os dois obstáculos aqui posicionados certinho, beleza? Eu vou passar aqui os dois da mesma cor, embora eu tenha achado legal assim essas duas cores. Vou deixar assim e tá lá. E agora a gente tem os dois obstáculos, né? Só que quando a gente atira aqui nos obstáculos, não está acontecendo nada, né? Os projéteis estão atravessando. Então vamos criar aqui agora a nossa validação, né? O nosso método para validar se um projétil está atingindo aqui um obstáculo. Vamos aqui na nossa classe obstáculo, vamos criar um método aqui hit, tá? E aí a gente pode pegar aqui no player mesmo, tanto faz, tá? Vamos pegar aqui esse método aqui, porque vai ser basicamente a mesma coisa com alguns detalhes. Então vamos lá. Aqui o do player, a gente fez essa soma aqui de 20 e tudo mais. Vamos remover isso daqui. Vamos remover, a gente não vai precisar disso daqui agora e nem dessa subtração aqui. Isso aqui a gente fez para ir dando uma ajustada aqui no hitbox do player, né? Vamos deixar isso daqui aqui. Então a gente vai validar sempre essas mesmas coisas aqui. E aí a gente vem aqui no nosso index, a gente cria uma funçãozinha chamada check shoot invaders, né? Check shoot player. Vamos criar outra aqui, ó, const check shoot obstáculo. Beleza, vamos passar aqui uma arrow function. E aqui vai ser bem simples, né? Vamos pegar aqui obstáculos. Como são mais de um obstáculo, a gente tem que validar para todos, né? Então, for each. E agora a gente pega aqui o obstáculo, passa aqui uma arrow function, beleza. E agora sim a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, para os projéteis. Então eu vou até copiar esse cara aqui. E ao invés de validar primeiro aqui os projéteis do invasor, vamos fazer aqui com o player projectiles, beleza? Player projectiles, algum projétil. E aí a gente vai remover aqui o invaders projectiles, a gente remove aqui o player projectiles, beleza? Basicamente a gente está verificando se um projétil do nosso player colidiu com um obstáculo, a gente remove esse projétil. Só que aqui não vai ser player.hit, né? Vai ser obstáculo.hit. E aí a gente executa esse método aqui no nosso game loop. Olha só, executa esse cara aqui. Vamos fazer um teste aqui, eu estou atirando aqui. Beleza, eu vou atirar aqui agora. Olha só, tá funcionando, né? Perfeitamente. Bem bacana mesmo, né? Funcionando bem legal. Vamos liberar aqui os disparos dos nossos invasores. Vamos ver o que é que acontece, olha só. Ele está atravessando, né? Vamos voltar aqui no nosso check. Inclusive, a gente foi atingido. Vamos voltar aqui no nosso check obstáculos. E vamos fazer a mesma coisa aqui dentro do mesmo for each, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui, só que com o invaders. Invaders projectiles, tá? E aí a gente remove daqui. Vamos ver se isso daqui está funcionando. Vamos dar uma olhada. Olha só, tá lá, tá funcionando, mas se vocês perceberem, o projétil ele está entrando aqui no obstáculo e depois ele está sumindo. Isso daqui parece que está funcionando bem, mas na verdade não está funcionando bem. Vamos vir aqui no nosso projétil, cadê? Na nossa classe de projétil, e vamos colocar uma altura bem grande aqui, vamos colocar uma altura de 50. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, o projétil ele está atravessando, né? Ele está atravessando aqui o nosso obstáculo. Ele só está realmente sumindo quando aqui a parte superior do projétil entra dentro do nosso obstáculo, se vocês perceberem, olha só. Ele só vai sumir quando a parte superior aqui, a pontinha superior do projétil, entra aqui no nosso projétil, no nosso obstáculo, no caso. É por isso que a gente tem que fazer uma pequena modificaçãozinha no método hit aqui do obstáculo. Aqui, percebam que a parte do play funciona bem, olha só. Assim que o projétil encosta ali no obstáculo, ele já é removido. Beleza? A gente tem que fazer esse ajuste aqui, então, na parte do obstáculo aqui também. Bom, o que a gente vai fazer? Quando o projétil tem a velocidade negativa, ele está subindo, certo? Vamos vir aqui na nossa classe player, e aqui no chute, vamos colocar a velocidade -1, vai. E aí, quando eu faço um disparo, olha só, ele está subindo, e a posição Y, ela é contada a partir da parte superior aqui, correto? É por isso que essa validação aqui funciona, porque a posição Y está bem aqui na parte superior. Ou seja, a gente consegue fazer essa validação corretamente. Já a parte aqui do invasor, o projétil está descendo, correto? Então,
a gente está verificando se a posição Y aqui, que é a parte superior, está colidindo aqui com a posição Y do nosso projétil. E não vai estar, né? Só vai estar quando a parte superior bater aqui dentro do nosso obstáculo. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, quando o nosso projétil estiver descendo, a gente vai pegar o position Y e somar com a altura do projétil para esse ponto vir aqui para baixo, né? E aí a gente consegue fazer essa validação bem melhor. Então, vamos lá. Vamos vir aqui no nosso play, vamos deixar a velocidade normal, beleza, tá lá. Vamos vir aqui no nosso obstáculo e vamos criar uma const aqui, bem simples. Vamos criar aqui projectile position Y. A gente vai fazer uma pequena validação aqui. Então, se o nosso projectile.velocity for menor que 0, então a gente pode utilizar dessa mesma forma, né? Que é o que já está funcionando para o nosso player, certo? Então, inclusive, deixa eu quebrar aqui a linha para ficar melhor para a gente ver. Se for menor que 0, então eu coloco isso aqui que já está funcionando para a gente, né? Se a velocidade for positiva, né? Ou seja, está descendo, então a gente vai pegar o position.y e somar com o projectile.height, beleza? E aqui no nosso return, ao invés de usar position.y, a gente utiliza essa nossa variável aqui. Agora eu vou salvar, vamos dar uma olhada. Olha só, agora sim, sempre que a pontinha aqui do projétil encosta no nosso obstáculo, ela já é removida. E funciona para o invasor e funciona para o player também. Então, tá bem legal, né? Agora, show demais. Vamos voltar aqui no nosso projectile e voltar esse daqui para 20, né? Tá lá. Bem legal, né, pessoal? Show de bola. Bom, e vindo aqui no nosso index, vamos lá, index, a gente já tem bastante código aqui, né? Vamos vir aqui no nosso game loop e liberar aqui o movimento dos nossos invasores. Então tá lá, pessoal, a gente já tem aqui uma estrutura bem legal mesmo. A gente já tem aqui os obstáculos, os nossos invasores fazendo os disparos. A gente já consegue também limpar todo o nosso grid, olha só. Vamos ver, deixa eu ver se eu consigo. Tá lá, limpou o nosso grid, gerou um grid novo para a gente continuar jogando, né? Passando, subindo de nível aí. Então tá ficando bem legal mesmo, né? Inclusive a gente já consegue perder aqui, deixa eu ver. Tá lá, fez a explosão, o nosso player foi removido, inclusive os nossos obstáculos foram removidos também. A gente pode até deixar eles sendo desenhados aí na tela. Então vamos ver aqui, ó, draw obstáculos também. Depois de dar game over, deixa desenhado aí os obstáculos também. Então vamos ver aqui, vamos ser atingido aqui, né? Tá lá, pum, beleza, perdemos. E aqui, olha só, os obstáculos estão sendo desenhados, mas a gente não está fazendo a validação de que eles estão sendo atingidos, né? Então vamos ver aqui e executar também a função check shoot obstáculos. Agora, quando a gente perder, a gente vai continuar fazendo essa validação aí. Vamos lá, tá funcionando, se atingir aqui, beleza. Agora sim, olha só. Os invasores continuam fazendo a movimentação deles, fazendo os disparos e os obstáculos continuam aí funcionando. Legal demais, né, pessoal? A gente já está chegando ao fim, então, do nosso projeto. A gente já tem bastante coisa, espero muito que vocês estejam gostando aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se não entenderam alguma coisa, pode deixar aí nos comentários, vou ficar muito feliz de responder todos vocês, beleza? Bom, nesse vídeo é isso. No próximo vídeo a gente já vai finalizar o nosso projeto então, fazendo a parte das interfaces ali da tela de início, né, a tela de game over também e colocar ali os nossos scores e tudo mais. Inclusive a gente vai fazer a parte dos efeitos sonoros, beleza? Bom, de novo espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês nas próximas. Valeu!